a graça e a paz. Vamos dar início, né, nos cultos de louvor e adoração ao nosso Deus. Deixa eu convidar a ficar de pé, para a gente orar e louvar. Pai querido e amado, nós queremos te agradecer, Senhor, porque estamos aqui. Obrigado pela tua bondade, pelo teu cuidado com as nossas vidas. Pedimos ao Senhor que receba, Pai, o louvor, a adoração que será prestada aqui nessa noite. Nos ensina, Senhor, a adorar o Senhor em espírito e verdade, a fazer todas as coisas de forma que agrade ao Senhor. Fica conosco, Pai. Obrigado por perdoar os nossos pecados. Obrigado por ser o nosso Deus. Assim nós oramos em nome de Jesus. Vamos declarar quão grande é o nosso Deus.
Deus me ama. Quantos creem aqui, queridos? Amém. Estamos aqui por causa disso, por causa desse grande amor, o amor do Senhor. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama.
mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Passar alguns comunicados e avisos da nossa dinâmica, da nossa congregação. Dizer que quarta-feira estaremos de volta ao nosso estudo de números. Então, toda a igreja está mais do que convidada a estar aqui aprendendo ainda mais de números. Na quarta-feira, às 19 horas, esperamos cada um de vocês. E no domingo, estaremos aqui de volta às 18h30, cultuando ao nosso Senhor. O tema de oração, assim vai ser projetado. Deus vê você, vê sua vida, vê sua história, Ele te conhece. Quem aqui crê que Deus vê a sua história? Quem aqui crê que Deus vai na frente da batalha? Quem aqui crê que Deus está conosco sempre? Se alguém ainda estiver em dúvida disso, a gente vai ler agora Deuteronômio 31:8 para confirmar que todos podemos ler. O Senhor não tenha medo, que Deus é contigo, minha irmã e meus irmãos. E nossa oração é sempre às 10 horas da manhã e às 8 horas da noite, que todo mundo pode estar orando nesse horário, ou também no momento que os irmãos estiverem orando, porque Deus vê você, vê sua vida, vê sua história, Ele te conhece. E nesse primeiro momento de oração, vamos orar para que tenhamos uma fé que nos dê a certeza da presença do Senhor nas nossas vidas. Convidar a nossa irmã Márcia para estar orando por esse tema, que tenhamos uma fé que nos dê a certeza da presença do Senhor nas nossas vidas. Oremos. Oremos, Senhor. Senhor, grande é o seu poder, exaltado, glorificado, honrado, Pai, seja o seu santo nome. Nós queremos dizer isso com alta voz, Senhor. Queremos dizer que só o Senhor é digno de louvor, de glória, de honra e de exaltação. Queremos dizer isso diversas vezes, meu Senhor, porque só o Senhor é digno nesse lugar, meu Senhor. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, porque o Senhor enviou Ele, o seu único Filho, o seu bem mais precioso, Senhor, para vir morrer no nosso lugar, para nos aproximar do Senhor, oh Pai, para rasgar aquilo que nos separava de Ti, Senhor. Nós hoje temos livre acesso ao Senhor, meu Pai, graças ao Seu Filho que generosamente desceu. E hoje Ele está ao seu lado, meu Senhor. Ó Senhor, e Ele nos prepara, através do Seu Santo Espírito, para esse grande dia no qual o Senhor vai receber Sua igreja, meu Senhor. Todos nós estamos aqui, Senhor, a mercê de Ti. Nós queremos que o Senhor tenha misericórdia, Pai, de tudo que fazemos que Te desagrada, Senhor. Porque queremos estar pertinho do Senhor. Queremos andar com o Senhor. Queremos estar assim, meu Pai, como o Senhor quer. Ali, quando cheguemos ao Seu encontro, o Senhor diga: entre, servo fiel. Eu estou esperando você, eu te conheço. Eu conheço, eu estava ali quando você fez tudo aquilo que me agradou. Então, Senhor, nós queremos isso, Pai. Nós sentimos tanto, Senhor, que tantas vezes, Senhor, desagradamos o Seu coração. Queremos pedir perdão nesse momento, Senhor. Nos leva ao arrependimento, Senhor. Tantas são as vezes que esquecemos de nos arrepender, Senhor. Que não queremos nos arrepender, Senhor. Tenha misericórdia, Jesus. Faz isso, Senhor. E nos ajuda, Senhor, com essa fé inabalável que o Senhor quer que tenhamos por Ti. Oh, Senhor Jesus, nós queremos ter a fé, aquela que move a montanha, Senhor. Queremos ter a fé inabalável, meu Pai, que não troca nada pelo Seu amor, Senhor. Queremos ser isso todos os dias, em cada segundo de nossas vidas, Senhor. Nos ajuda em nome de Jesus, Pai. Que as pessoas nos olhem, Pai, e percebam essa fé inabalável. Quando entremos no lugar, as pessoas sintam o Seu perfume e percebam que o Senhor está ali, meu Senhor, não por nós. Nós queremos que o Senhor nos ofusque, para que somente Seu brilho entre nos lugares onde a gente vai. Meu Pai, não queremos a Sua glória, Senhor, porque é pesada demais, Senhor. Nada, ninguém pode suportar a Sua glória, Senhor. Apenas o Senhor. Então queremos que a nossa fé esteja baseada nisso, Senhor. Em que o Senhor é o único grande, em que o Senhor é o único glorificado. Que nós temos que ter essa sensibilidade, Senhor, essa pequenez
de saber que nada nos pertence, que nada é nosso, que nada vem de nós, que não podemos nada se a sua mão poderosa não está sobre nós, Senhor. Então que possamos ter isso com muita clareza, Senhor, em nome de Jesus. Possamos ser isso para o Senhor, agora, nesse exato momento, Senhor, em todos os dias que seguirão, Senhor. Nos ajuda com as pessoas que o Senhor coloca aos nossos olhos, Senhor, aos nossos lábios, Senhor, aos nossos toques, meu Pai. Tenha misericórdia, Senhor, nos ajuda a ter palavra de vida eterna no momento certo. Naquele momento, Senhor, com intrepidez, meu Pai, que possamos falar aquilo que o Senhor tem nos dado todos os dias, Senhor. Que o Senhor nos dá, meu Deus, graciosamente, Senhor, a sua palavra, que ela é viva, eficaz e corta mais do que faca de 2 gumes, Senhor. Penetra entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, nos ajuda com a sua palavra. Nos dá discernimento de falar ela no momento certo. Meu Senhor, nos dá intrepidez de falar quando a vergonha vem. Ó Senhor, tenha misericórdia, que nada nem ninguém impeça cada um de nós de falar de Ti, Senhor. Mesmo que seja no nosso silêncio, meu Pai, para que nossa fé seja inabalável e as pessoas possam sentir ela através de nossas atitudes. E nós agradecemos porque sabemos que o Senhor tem os ouvidos inclinados por essa oração, por todas as outras, meu Pai, porque tudo que sai de nós, de bom, é só o Senhor que nos dá. E nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor que está em Apocalipse 4, verso 11. Vamos dar a nossa irmã Lena para nos auxiliar, viu? Dízimo das ofertas. Vamos ler? Digno és tu, Senhor, Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor juntos, né? Todos já conhecem essa música. Enquanto a irmã Lena recolhe os dízimos e as ofertas. Vivo a sede que havia em mim.
dá para ver vídeos, os irmãos tendo motivos de gratidão. E os aniversariantes da semana. É que a Leila vai. Agradeço, Deus, nesse momento, Deus. Cada um aniversariante, Deus, que fez, Senhor. Dá muita gente de vida, muita paz, muita luz, muita alegria, muita fé. É o que nós precisamos. Abençoa também, Deus, que gratidão, Senhor. Esse não seja muito de gratidão, Senhor. Eu queria muitas vezes muito de gratidão, Senhor. Para mim, ser aqui na frente, Deus, te agradecer, Senhor. E só o Senhor tem todo reino e toda glória. Então, eu abençoo, Senhor, para cada um deles, Senhor. Dá fé, amor, carinho, saúde e paz, Senhor. Cada um deles, força. Força para te louvar, para te agradecer, para falar sobre o teu nome, meu Pai. Para todos, meus ouvintes, Senhor, que o seu vídeo, Senhor, o vídeo de tua palavra, Deus. Fala a tua palavra, meu Deus, porque quem precisa ouvir. Vai ser amado, seja claro que seja muito amor, muito carinho, Senhor. Abençoa cada um que deu, aqueles que não deu, se salve de cada um deles. Deixe nos abençoando, deixe nos protegendo, deixe nos livrando de todo mal, Senhor. E deixe nos dando fé e alegria. Amém. Em nome de Jesus que fez. Hoje de manhã eu tive a oportunidade de ir lá na sede, que foi ao culto pela manhã, e uma irmã conversou comigo sobre ontem. Ela disse, eu não consigo nem explicar. Não ficou assim emocionada pelo cheio de água, eu tenho até vontade de chorar, porque eu me identifiquei muito com tudo que eu ouvi quando a Natália, né, estava falando sobre a questão da baixa autoestima e inadequação. Eu me vi naquilo ali, como foi importante eu estar ali. Né? Então, que o nome do Senhor continue sendo glorificado através das nossas vidas e através dessa igreja. Amém? Vamos orar. Pai querido amado, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que vivemos aqui. Obrigada porque o Senhor supriu todas as nossas necessidades. Obrigada por todos os custos que tivemos e que o Senhor bondosamente nos honrou, permitindo pagar todas as coisas. Obrigada, Senhor, pela vida de Carol, pela vida de Selma e pela vida de Natália. Das mulheres que o Senhor levantou para aqui com a gente ontem. Obrigada, Senhor, por cada mulher que o Senhor trouxe aqui. Pelas aquelas que já conhecem o Senhor. Pela vida das mulheres que ainda não tiveram encontro com o Senhor, mas onde elas puderam ouvir que existe um Deus que ama e que traz sentido à vida das pessoas. Então pedimos ao Senhor, continua, Pai, a obra que o Senhor já começou.
Nós queremos que o Senhor é o Deus que tem prazer em salvar, em libertar, em curar as pessoas. Então pedimos ao Senhor, nos usa como canal de bênção, Pai, para abençoar outras vidas. E que a gente continue com alegria, proclamando a palavra do Senhor. Fica conosco, Pai querido, é que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor que está lá em Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ele faz repousar em pastagens verdejantes e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Desde que eu ande por vales e densas trevas, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me
de Loura, né, de toda a sua família. Ontem Dai esteve aqui, né, consigo ficar em todo o tempo durante o culto, durante o encontro, para deixar uma alegria, né? Aos 60 dias a gente estava começando o processo aqui de oração, né, de clamor, Senhor, pela vida de Dai. Foram dias difíceis, né, dias de incertezas, por conta da nossa humanidade mesmo, né, nossa fragilidade, a gente se preocupa. E Dai é uma irmã muito querida, né? Alguém que faz parte da nossa vida, da nossa história. Então, para a gente é uma alegria hoje poder orar, só agradecer. Hoje a gente não precisa mais clamar pelo milagre, porque o milagre já aconteceu. Dai já foi Salvador, já fez a cirurgia, já retornou. E aos poucos, né, o Senhor está ali restabelecendo a saúde dela. Então, ter estado aqui ontem, ela ter vindo à igreja ontem, foi um milagre da parte de Deus. Ela não tinha condição de sair, de se alimentar. Quando ela teve força, o Senhor deu esse ânimo, né, para Dai poder estar aqui ontem. Loura fez aquele mingau, que muito nos abençoou, né? O pessoal gosta muito de mingau. É a forma que a gente sabe que Loura tem de agradecer. Loura agradece servindo. O ato de ter o dom aí da vida de Loura é servir através do alimento. Aí a gente vai orar pela vida dela, pedir a Júcia para orar, para que o Senhor continue fazendo a boa obra. Oremos, Pai, em nome de Jesus, toda a honra, toda a glória ao Senhor, Pai. Pai, quando a gente fala com o Senhor sobre situações específicas, a gente olhando para o cenário, a gente se vê pequeno, Pai, assim como aqueles homens, Pai. Quando olha para a terra prometida, se vê pequenininho, porque os próprios olhos estavam se vendo pequenos, Senhor, porque o Senhor nos chama para ter uma fé, Pai, para romper. O Senhor nos chama para ter uma fé, para acreditar nesse Deus que faz impossíveis e nos dá, Senhor, a graça de poder enchermos de fé dia a dia, com graça, com misericórdia, fazendo isso, Senhor, através das orações, do clamor, entregando diante de Ti tantas situações que a gente tem entregue, Pai. E o Senhor tem respondido de forma pontual. Há uns de sim, há outros desespera, há outros o Senhor diz não. E graças te damos porque o Senhor sabe o melhor para cada um de nós. Te exaltamos, te glorificamos, porque sim, até o não do Senhor é vida. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por isso. Porque quando o Senhor nos faz esperar, o Senhor está nos enchendo de fé. Foi um período de espera, mas de muito clamor, Senhor, diante de Ti. E quando nossas forças estavam caindo, Senhor, o Senhor nos dava uma injeção de ânimo. Acredite, orem, clame. E a gente clamava e o Senhor fazia. E nós podemos ver, Senhor, durante esses dias, ó Deus, o quão maravilhoso é confiar no Deus que tudo pode. Pai, muito obrigada, Senhor, que eu estava conversando com Elica sobre isso, Jesus. Nós queríamos tanto que Deus estivesse com a gente, o Senhor deu isso pra gente, Pai. Nós, no momento, tivemos medo, Pai. Tivemos temor do pior acontecer, mas o Senhor nos deu graça, Senhor, e nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos deu graça. E ontem, Senhor, o Senhor honrou com a oração que a gente falou que queria vê-la aqui, Senhor. E o Senhor fez isso. Mas nós sabemos que o Senhor pode mais. Nós queremos ver, Pai, Dai pulando, se alegrando, batendo palma, cantando, louvando, exaltando. Nós queremos a alegria de Dai, porque nós sabemos que Dai tem essa alegria. A alegria vem do Senhor, a alegria de Dai é a força do Senhor nela. Nós queremos te pedir, humildemente, que o Senhor dê uma recuperação para ela rápida, sabe, Pai? Que ela possa rapidamente estar pedindo para vir para a igreja, porque já aconteceu de Dai vir, Loura ficar em casa, Senhor. E o Senhor faz isso, Pai. O Senhor faz isso porque o Senhor é bom. E eu sempre falo para o Senhor não está nem aí para emocionalismo. O Senhor sabe a sinceridade do coração de cada um. E nós queremos entregar nossos corações diante de Ti. Para pedir ao Senhor, Pai, que a fé que move mesmo montanhas, que o Senhor nos pede para ter. A fé que diga para um monte para sair de um lugar para outro. Nós queremos essa fé. Amém. Nós queremos uma fé que não duvide nunca de quem o Senhor é. Não duvide nunca da sua força, do seu poder. E não para expor para os outros, mas para ajudar outros. Para ter no Senhor a certeza de que o Senhor tudo pode. E que o Senhor quer nos dar isso. Porque senão o Senhor nos falava para fazer. Então, obrigada porque estamos aqui diante de Ti para agradecer. Obrigada pela vida de Loura, Pai, que é uma bênção em nosso meio, Pai.
Ela ama servir, ela já estava doida para pegar os copos, colocar água para servir. Eu falei, não, calma, mulher, calma. É o dom que o Senhor deu a ela. Obrigada. Muito obrigada pela vida, muito obrigada pela palavra, muito obrigada pela noite de ontem. Muito obrigada por falar tão lindamente aos nossos corações. Obrigada porque o Senhor é tão paciente conosco, Pai. Oh Deus, o Senhor é paciente, que a gente agoniado, o Senhor lá. Vendo tudo pronto, louvado, exaltado para todo sempre, Senhor Jesus. Tu és maravilhoso, tu és lindo, tu és incrível. Obrigada, muito obrigada, em nome de Jesus, por tudo, Pai. Amém. Glória a Deus. E agora a gente vai orar. Eu avisei aqui já tem um tempinho. Por mês de setembro a gente tem uma data estabelecida para o impacto infantil. Nós faremos esse impacto infantil no Jorge Amado. Algumas crianças aqui da nossa igreja ficaram já pré-adolescentes, né? E andam com as perninhas dela. Então os pais não fazem parte da igreja, logo elas não vêm mais, né? Mas eu creio que o que foi plantado está ali, né? E o Senhor não vai desistir daquelas crianças que um dia já passaram por aqui. E nosso desejo é ver a igreja crescendo para a glória do Senhor, não para nós. Né? Então a gente vai no mês de setembro aqui. Acredito que no final do mês de setembro, vamos ver essa data aí. Mas a gente pode orar, porque a data, o dia, o Senhor já tem, para a gente anunciar a palavra do Senhor lá no Jorge Amado, né? Para aqui, do nosso lado. Eu vou pedir para a Angélica orar, Angélica, pelo impacto infantil. Para Deus alcançar as crianças, né? E mudar a realidade do Jorge Amado. Oremos. Santo eterno Pai, louvado, agradecido e exaltado seja o teu nome, Senhor. Ó Deus, muito obrigada, meu Pai, porque estamos mais uma vez reunidos em teu nome para te adorar, para te bendizer, para render, Senhor, toda a honra, toda a glória a ti, Senhor. Porque só tu és digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração. Nesta hora, Pai, nós queremos apresentar a ti, Senhor, tudo que está sendo planejado, meu Senhor, para o impacto infantil no bairro Jorge Amado. Ó Senhor, nós sabemos que só dependemos de Ti, porque o Senhor tudo pode, o Senhor tudo faz. Então, nesta hora, eu quero Te agradecer, Senhor, pela vida, Senhor meu Deus, desta comunidade, pela vida, Senhor meu Deus, dos Teus servos que estão à frente, Pai, deste ministério. Porque, ó Deus, a preocupação maior nossa, Senhor, é levar a Tua palavra, Senhor, para que vidas sejam salvas, vidas sejam resgatadas, assim como os dias, Senhor. Eu ouvi a Tua palavra, Senhor, e o Senhor me resgatou através do encontro de casais com Cristo. Assim pode ser com as crianças, ó Pai, que o Senhor já conhece. O Senhor conhece a família de cada uma delas, Senhor, que estarão neste dia, no dia em que o Senhor já preparou, já está marcado, já tem data, horário e tudo certinho, porque a agenda, Senhor meu Deus, está em Tuas mãos, Senhor. Nós só vamos executar para a glória do Teu santo nome. Então, ó Pai, que desde já, Senhor, estejamos orando, Senhor meu Deus, por todos aqueles, não só as crianças, Senhor, mas os adultos também ouvirão, Senhor, da Tua mensagem, a mensagem de salvação, a mensagem que só a Tua palavra pode trazer,
continua abençoando a vida de Val, ser com ela e com toda a sua família, com o nosso pastor, né, com sua netinha, que tudo, Senhor, ela possa se sentir cuidada e amada pelo Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Primeiro eu quero parabenizar vocês aqui da congregação pelo lindo trabalho de ontem, feito com tanto amor e dedicação. E é muito bom a gente ver o trabalhar de Deus na vida das pessoas, né? E ouvir Natália falando aqui ontem. Natália e Marcelo são frutos do encontro de casais com Cristo da nossa igreja. Então a gente fica feliz em ver o resultado do nosso trabalho, né? O trabalho da nossa igreja, né? Que a gente se dedica, tem se dedicado a esse ministério há 35 anos. Né? E como nós temos tido frutos na nossa igreja e em outras igrejas, porque nós não temos como dimensionar os frutos do trabalho da evangelização que nós fazemos, seja através do encontro de casais com Cristo, seja através do encontro de jovens com Cristo, seja através do congresso de mulheres, seja através da Semana em Foco das Mulheres em Missão, seja através do congresso de jovens. São muitos trabalhos que a nossa igreja faz, né? O Ministério de Ação Social tem feito um trabalho belíssimo, Mercado Solidário, PCABCD, a Casa do Vovô, então o acampamento, os retiros de adolescentes, de jovens, os retiros da igreja, são muitos trabalhos, né? Eu digo que a nossa igreja trabalha muito, nós trabalhamos muito, e é muito bom. Como humanos, eu digo que é confortante a Derban, a gente vê o fruto do nosso trabalho, porque a gente quer ver, né? E essa semana mesmo, eu falando sozinha com Deus em casa, eu digo: Senhor, a tua palavra diz que a tua palavra não volta vazia, é ela mesma quem diz. Mas às vezes a gente tem a impressão que está voltando vazia. Né? A gente que está na linha de frente da igreja, que tem uma visão geral de tudo que se passa e das coisas que acontecem e dos problemas que passam pelo gabinete. Então, às vezes, a gente tem a impressão que a palavra vai lá e bate em alguns e não muda em nada. Anos e anos. A gente não percebe mudança. E é desanimador para quem está à frente do ministério. E torna-se, inclusive, impedimento para que outras pessoas se convertam ou permaneçam na nossa comunidade. Então, hoje até tem uma palavrinha na nossa classe, Paulo de Tarso, que quem está na linha de frente tem uma responsabilidade muito grande. Não que os que não estão fazendo nada não tenham. Tem sim. Porque o mau testemunho atinge em todas as áreas. Seja no trabalho, seja na escola. Eu fico pensando em Graça ali no Colégio Batista, né? O comportamento dos nossos professores, membros da nossa igreja, ou dos alunos, né? O que não passa ali por graça, né? No dia a dia em um colégio como o nosso. Não é? Quem é líder de modo geral? O Gilson, né, que está ali na ação social, os líderes de ministérios, o líder dos PGMs, como o irmão Alpena. Eu fico imaginando, né, as coisas que acontecem nos bastidores, que a gente não tem como saber de tudo. Mas quando a gente vê uma pessoa jovem como Natália, né, que não tem tantos anos assim na igreja, a maturidade que ela adquiriu, a experiência com Deus que ela adquiriu, e testemunhar isso aqui é maravilhoso. Né? Selminha a gente já sabia que ia ser, né? Pensam, porque Selma é uma pessoa muito bem preparada. Selma foi preparada por Deus, desde sempre. Então, Selma foi para Recife, estudou no SEC, que é um seminário de educação cristã, sustentado, né,
por nós. Foi fundado por americanos, dirigido por americanos. No princípio, o Seminário Teológico Batista do Norte, que também é nosso, foi onde Edson, que é o esposo dela, o pastor Edson do Rosário, estudou. E Deus trouxe Selma para a nossa igreja. Selma foi educadora religiosa da nossa igreja. Selma foi diretora do Colégio Batista de Itabuna. E o marido, como ela colocou aqui, foi pastor da Igreja Batista Jardim Alamar. Hoje eles estão pastoreando a Igreja Batista Moriá. E ela é muito bem preparada, tanto academicamente quanto espiritualmente. Então foi assim, bênção pura aqui ontem a palavra, e que a palavra de Deus frutifique, né, nos nossos corações e na nossa mente, porque eu creio que Deus tem falado muito à nossa igreja, tem falado muito, seja através do pastor Geraldo, do pastor Tiago, do pastor Albino, do pastor Dervan, quando prega lá na igreja mãe, seja através dos testemunhos, né? Recentemente tivemos Sheila, aliás, esses 2 últimos anos, que bênção a vida de Sheila, que exemplo a vida de Sheila. Como a gente é impactado, como nós somos impactados por vidas de pessoas que têm se dedicado à obra do Senhor inteiramente e a vida inteira. Como Selma, como Sheila, que nunca se desviaram. A vida inteira, esses anos todos, firmadas na rocha. Mulheres firmadas na rocha. Então isso edifica muito e conforta o nosso coração. E a gente não pode desistir. Temos que continuar pregando, pregando e pregando. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela confronta. O tema de hoje, até quando me passou o tema do Romário leu aqui, Deus vê você, Deus vê sua vida, Deus vê sua história e Ele te conhece. Então, é muito importante a gente ter essa noção de que o Senhor está nos vendo o tempo inteiro, mesmo diante da tribulação, mesmo diante dos problemas. Porque quando está tudo bem, a gente sente o amor de Deus. Mas tem momentos que a gente vive problemas que parece que Deus não está nos ouvindo. A gente tem a impressão que Deus não está nos respondendo. E a gente tem que perseverar, buscando ao Senhor, clamando a Deus, porque tudo é no tempo de Deus. Deus trabalha com a plenitude dos tempos, como diz a missionária Edmel Ilhas. Deus trabalha com a plenitude dos tempos, ou na plenitude dos tempos. Eu poderia falar aqui de muitos personagens da Bíblia, muitas pessoas, né? Desde lá o Éden, que Deus já se relacionava com Adão. E Deus falava face a face com Adão. Adão ouvia a voz de Deus e compreendia. Mas quando o pecado entrou na história, quebrou esse relacionamento. Lá em Gênesis capítulo 3, eu marquei aqui o versículo 9, diz assim: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E Adão disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondido. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Adão deu logo um jeito de botar a culpa na mulher. E muitas vezes nós não assumimos as nossas culpas, os nossos pecados. Às vezes eu brinco que na reforma protestante o confessionário ficou lá na igreja católica. Porque hoje os crentes não confessam mais pecado. Aliás, acham até que não estão pecando. Porque o pior não é o crente errar. É errar e achar que está certo.
Porque hoje nós estamos vivendo um tempo assim. E hoje tudo pode, tudo vale, não tem nada demais. E essa semana eu estava assistindo uma reportagem com o Geraldo, um debate de uma pastora, uma afetiva, vestida como homem. Eu logo percebi assim, a diferença com o pastor César Cavalcante. Né? Que não tem problema de falar, eu não prestei atenção no nome dela. Porque é uma coisa pública, está no YouTube, então não tem problema a gente citar aqui. Pastor César Cavalcante é muito bem preparado. E ela citando textos da Bíblia, Números, Levítico e tal, para defender a sua tese. Aí eu comentei com o Geraldo, disse, olha aí, o pior não é a pessoa errar. O pior não é a pessoa pecar. O pior é a pessoa errar, estar no pecado e ainda achar que está certa e ainda usar a Bíblia para defender seus pecados. Porque tudo aquilo que ofende a santidade do nosso Deus é pecado. E a gente sabe quando é. Porque nós temos uma lei moral dentro de nós. Mesmo a pessoa que não é cristã, ela vai ter noção do que é errado e do que é certo. Mas nós estamos vivendo um tempo de inversão de valores. E eu creio que realmente nós estamos em tempos em que muita gente ouve com os ouvidos carnais, mas não compreendem e não sabem discernir a voz de Deus. Nós tivemos uma situação na nossa igreja, a Angélica vai lembrar, porque é uma pessoa próxima a gente, e também foi um depoimento em público, então eu não vou citar os nomes aqui, mas foi dado um depoimento na nossa igreja no domingo pela manhã, de uma pessoa, um casal que fez encontro de casais com Cristo. Aquele casal se apaixonou imediatamente por Jesus, pelo trabalho do encontro de casais, foi muito, eu e Geraldo, nós fomos muito apoiados por aquele casal, principalmente por ele, né, que ele é bem impulsivo, né, é uma pessoa assim, bem espontânea, e na época nós estávamos implantando encontro de jovens, ele também nos apoiou muito, em todos os sentidos falando, e quando um tempo depois ele apareceu na igreja junto com o pastor Hélio, dando depoimento de que ele não conseguia ouvir Deus falar com ele. Aquele casal, quando chegou à igreja, imediatamente ele transformou um quarto que tinha na casa dele numa biblioteca gospel. Um quarto cheio de livros, prateleiras, livros evangélicos e bíblias. E ele lia a Bíblia. E passou a trabalhar muito nos encontros. E um tempo depois ele foi ao gabinete do pastor Hélio e disse: pastor, por que eu ouço os irmãos falarem? Deus falou comigo. Eu ouvi Deus falar. E eu leio a Bíblia e não sinto que Deus fala comigo. E naquele momento, o pastor Hélio pegou a palavra, porque ele não lembrava mais do que tinha acontecido, e o rosto dele começou a esticar automaticamente, como se fosse uma borracha. E o rosto dele foi alargando e ele escorregou e caiu debaixo da mesa do pastor Hélio. E aí o pastor Hélio conta essa parte, porque ele não lembrava. Era uma possessão maligna, e o pastor Hélio orou, repreendeu e ele voltou ao normal, mas ele não se lembrava do que tinha acontecido. Depois desse fato, ele lembrou que ele tinha um objeto na carteira de um terreiro lá de Vitória da Conquista. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Porque ele fazia pactos lá. Há poucos anos eu fui para o enterro da mãe desse irmão. E quando eu cheguei à porta, Geraldo não estava, eu tinha fundado aquele Ministério de Visitação, a Angélica estava lá. E fui até o SAF, e quando eu cheguei, coincidentemente não, Jesuscidência, a irmã da minha concunhada, que é da mesma igreja, da mãe dele e da irmã, a mãe dele frequentou a casa do vovô, a nossa casa do vovô,
É fruto também da Casa do Louvor. No nosso Ministério de Visitação, nós estivemos 2 vezes na casa da irmã dele, visitando essa senhora. E ela cantava com a gente, orava, líamos a Bíblia. E no dia do enterro dela, eu cheguei lá no SAF e a irmã da minha cunhada estava à porta e disse assim para mim. Ela foi falando, eu não perguntei nada, ela foi dizendo assim, graças a Deus que ela se converteu, porque ela frequentou o candomblé muitos anos. Aí minha ficha caiu, porque além dele frequentar, a mãe também frequentava. E ele falou, confessou isso para pastor Hélio, que ele não conseguia ouvir Deus falar com ele. Então eu penso, Adevan, irmãos, que há impedimentos espirituais na vida de pessoas que frequentam as igrejas. E que talvez por isso elas não sejam libertas para ouvirem Deus falar, para serem transformadas, para pregar o Evangelho como deveria. E a gente não conhece a história das pessoas. Às vezes a pessoa está ali, não é de família evangélica, sim, mas e lá atrás? Os avós não fizeram pactos? Os pais não fizeram pactos? Eu já contei na congregação do Pedro Jerônimo, eu acho que aqui eu nunca contei essa experiência, mas minha tia, irmã caçula da minha mãe, a família da minha mãe sempre foi um pouco envolvida com essas coisas. E eu vi muitas coisas sobrenaturais na nossa casa e na nossa família. E eu me converti com 15 anos, eu devia ter uns 13 para 14 anos nessa época. E minha tia estava hospedada na nossa casa, havia alguém no hospital que eu não lembro quem, e ela ficou hospedada na nossa casa. E sempre, 16 horas, as pernas dela começavam a inchar. Iam inchando. Parecia o elefantíase. Então cada perna ia ficando assim, mais ou menos dessa largura. Coisa assim terrível. Então, ela sentava. Aí daqui a pouco ela não aguentava mais ficar sentada, a gente levava ela para o meu quarto. Então ela ficava lá deitada na minha cama, porque ela não conseguia mais se movimentar. E 18 horas em ponto ele começava a falar. O espírito maligno começava a falar. Nessa época meu avô tinha um amante e ele falava da minha mãe, que minha mãe era muito forte, que uma outra tia, que era esposa do meu tio também, que ela era muito forte, que meu avô fazia assim, assim, assado. Como a gente não tinha experiência, e nós somos de formação católica, formação religiosa católica, minha mãe pegava o catecismo e dizia assim, vamos rezar. E ali a gente rezava o Creio Deus Pai, Salve Rainha e Pai Nosso, e eu sei que o bicho saía. Era o que a gente sabia fazer, era rezar. Todo mundo rezava ao mesmo tempo, ali no quarto. E 2 dias seguidos foram assim, sempre 16 horas, as pernas dela começavam a inchar, e 18 horas ele falava. Aí a gente fazia a mesma coisa, começava a rezar. E quando ele saía, as pernas dela voltavam rapidamente, automaticamente ao normal. Parecia, esses materiais infláveis que a gente, bola de soprar, que chama balão, né? Que a gente enche e depois esvazia rapidamente. Pronto, é isso aí, para vocês entenderem. Então eu creio realmente que existe a questão daquilo que Natália falou aqui ontem, a questão emocional, né, que a ciência ajuda a explicar, para a pessoa descobrir, né, porque ela está se sentindo daquela forma, mas existe também um mundo espiritual muito forte por trás de determinadas ações e reações humanas. E a gente não pode subestimar a ação do maligno na vida das pessoas. Então, tem experiências assim que eu tenho que eu não posso nem contar, né, assim em público. Algumas eu compartilho com o Geraldo, porque a gente que... eu não sei se é todo mundo, mas eu creio que a pessoa que busca muito a palavra, que ora e que jejua, ela vai ter experiência sobrenatural. Não tem como não ter. Algumas assombram, algumas assustam, porque tudo que é sobrenatural assusta mesmo. Eu penso também que é por conta disso que muitos cristãos evangélicos
crentes não buscam verdadeiramente essa consagração e essa aproximação com Deus. Talvez por medo, né? Porque realmente assusta. O nosso Deus, ele é real e ele é sobrenatural. Então, como é que em meio a tantas vozes que nós temos ouvido nos dias atuais, nós vamos discernir a voz de Deus? Porque são muitas vozes, muitas heresias nesse YouTube, e Instagram, e TikTok, e tanta palestra, tanta pregação, tanto absurdo, tanta coisa esquisita que hoje estão falando em nome da palavra de Deus. Ensinos heréticos, pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala assim: meus irmãos, histeria não é santificação, não é santidade. Porque nós temos visto em alguns vídeos, né, porque eu não saio muito da nossa denominação, né? Quando eu vou falar fora, normalmente é uma igreja batista, mas assim, as coisas que estão acontecendo, que a gente vê pela internet, né, algumas igrejas, o formato da coisa é algo assim, realmente do final dos tempos. E como é importante a gente conhecer a palavra de Deus, como é importante a gente estudar. Se a gente tem dificuldade de estudar a palavra sozinha ou sozinho, então esse momento aqui é muito importante na igreja, né? O culto de oração da quarta-feira, que é um culto mais doutrinário, é muito importante, né, a gente participar. Os cultos de oração da nossa igreja, né? Aqui nós temos o mestre Adervan, temos ali o pastor Anselmo, teólogos. É muito importante a gente conhecer, tirar as dúvidas, né, com quem tem equilíbrio e conhecimento da palavra. Porque nós estamos vendo aí muitas, digamos assim, eu não sou contra ferramentas e estratégias de forma alguma, nem poderia ser, né? Porque a nossa igreja usa várias para a gente alcançar pessoas. E hoje é importante que a gente use, porque cada vez mais se torna difícil da gente evangelizar pessoalmente. Aquele evangelismo pessoal está cada vez mais difícil e a legislação cercando para que se proíba isso. Eu não sei se já passou, mas eu soube que tem um projeto de lei aí sobre importunação. E com a crescente construção de condomínios, também fica difícil o acesso às pessoas. Porque quem mora em casas, numa rua, né, comum, é fácil a gente bater na porta, né, a pessoa atende pelo telefone ou abre a porta e a gente até fala de Jesus à porta. Mas em um condomínio com portaria 24 horas, como é que a gente vai entrar? Através dos PGMs. Olha aí que estratégia e ferramenta maravilhosa que Deus nos deu. Nós fomos em fevereiro de 2023, se eu não me engano, a Foz do Iguaçu, na Comissão Batista Brasileira. Como meus primos, é a prima mais velha da família de meu pai, né? Então é a primeira neta dos meus avós paternos que moram lá, e mais alguns irmãos dela. Ele disse: Geraldo, eu não posso ir até Foz do Iguaçu e não ir até Londrina rever minha prima, que hoje está com mais de 70 anos. E já não viaja mais porque ela tem síndrome do pânico. E aí fomos conhecer, rever meus primos e visitar Cláudio José, que a Devan conhece, que é nosso colega do Banco do Brasil, Cláudio José Jussara. Cláudio José está frequentando uma grande igreja lá, que não é batista, é uma igreja presbiteriana, e lá fomos a um PGM no outro dia, da igreja presbiteriana, onde é um condomínio lá dentro. Mas porque tem alguém, um morador lá, um casal que mora lá dentro daquele condomínio, e a gente tem acesso. Então, através dos PGMs, a gente consegue entrar nesses condomínios, né? Então, eu não sou contra as ferramentas e as estratégias, mas às vezes a gente se acomoda, porque e tem um outro perigo
é a gente depositar na ferramenta e no instrumento, na estratégia, o poder que é de Deus. Porque é a palavra de Deus que não volta vazia, não é a ferramenta, não é a estratégia. Então a gente tem que ter muito cuidado para a gente não transferir o que Deus pode fazer para a ferramenta. Eu estava no Rio o ano passado cuidando da Gabriela, cuidando da casa e da neta. Passei 8 meses indo e voltando, vindo só mesmo nos períodos de festa da igreja, aniversário da igreja, encontro, retiro dos casais, né? Eu vim até Ilhéus, de Ilhéus eu voltei. E uma irmã me ligou nesse período e disse assim: minha irmã, olha, fulana de tal e fulano, que é um casal jovem da nossa igreja, foi convidado para fazer um encontro numa outra igreja aqui da cidade, né? Que inclusive muitos dos nossos irmãos têm sido sediados por essa igreja para fazer esse encontro deles. Eu não conheço, nunca participei, meu marido também não. Aí eu disse, por quê? Já não tinha alguém acompanhando esse casal. Não porque eles estão querendo separar e agora meu genro quer convidar esse casal para fazer esse encontro. Eu digo, olha minha irmã, eu não conheço esse encontro. Eu sei que eles ensinam algumas heresias lá, mas são depoimentos de quem já fez. Eu não posso afirmar, porque eu nunca participei. Agora veja só, é o encontro que transforma a vida do casal ou é Deus? Por que a gente não faz um jejum? Eu e você, juntas, tal dia, marque o dia que for melhor para você ir, que eu vou fazer junto com você um jejum por esse casal, para Deus operar um milagre na vida desse casal. E aí ela marcou, tal dia é bom para mim. Eu disse, pronto, eu vou até às 18 horas, você vai no horário que você puder. Ela é diabética, né? É uma senhora. Eu disse, no horário que você puder, e o meu vai encerrar às 18 horas. Marcamos. Passado alguns dias eu disse, e aí, o nosso casal estão juntos até hoje. Então, às vezes a gente coloca a nossa confiança não no que Deus pode fazer, mas naquela ferramenta. A gente corre muito esse risco com os nossos encontros de casais com Cristo, com os nossos encontros de jovens com Cristo. Por quê? Porque a gente deposita que o encontro vai salvar aquele casamento. O encontro vai salvar aquela vida, mas não é o encontro em si. É o poder de Deus através daquela ferramenta. E por isso que é importante a gente orar, a gente jejuar, para que Deus naqueles dias, através do encontro, através daqueles momentos, as pessoas sejam transformadas e impactadas com o poder da palavra de Deus que não volta. Então nós temos que ter esse cuidado. Mas o personagem mesmo que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite é sobre a vida de Daniel. Porque muitas vezes nós pensamos que Deus não está vendo o nosso problema, que nós estamos orando em vão, que nós estamos jejuando em vão. E eu fico pensando, se nós estivéssemos na pele de Daniel, qual seria o maior problema? O de Daniel ou o meu? Porque já perceberam que quando a gente está vivendo um problema, o maior problema do mundo é o nosso? Não é assim? Aí quando a gente vê o problema do outro irmão, ou do vizinho, ou do parente, a gente descansa um pouquinho. Mas quando a gente está vivendo mesmo naquela turbulência, parece que a gente não vai sair nunca daquela situação. E quando eu penso na história de Daniel, jovem, bonito, inteligente, talvez da família real, e levado como escravo para uma terra estranha, eu penso que o problema de Daniel foi muito, muito pior dos que eu já vivi. E eu gostaria só de compartilhar aqui algumas coisas da vida de Daniel. Aí eu fico pensando, será que Deus não estava vendo a situação de Daniel?
No ano 722 a.C., o reino do norte foi totalmente destruído pelo império chamado Assíria, ou Império Assírio, pela nação Assíria. Em 586, o reino do sul, que era o reino de Judá, também foi invadido pelo rei Nabucodonosor, que era o imperador ou rei da Babilônia. Mas antes, em 605, ele cercou a cidade, Nabucodonosor. Ele não destruiu a cidade em 605, mas levou um bom grupo para a Babilônia. E nesse grupo estava o jovenzinho Daniel, porque primeiro ele levou os nobres para a Babilônia. E entre esses nobres estavam Daniel e seus 3 amigos. Quem lembra os nomes dos amigos de Daniel? Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram os nomes que eles receberam lá na Babilônia. Na verdade, Ananias, Misael e Azarias, né? Quando eles chegaram lá, eles receberam os nomes vinculados aos deuses pagãos lá da Babilônia. Em 597, Nabucodonosor levou as lideranças, os artesãos e os militares, juntamente com o rei Jeoaquim, que é o mesmo Jeconias, com sua família, oficiais do exército, ferreiros e artífices. E em 586 houve aquela destruição total e o templo também foi incendiado. 605, Daniel é levado como escravo. No capítulo 1 de Daniel, a gente vai ler aqui rapidinho, a partir do versículo 1 até o versículo 9. No terceiro ano, vamos ler todos juntos? No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas mãos dele e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Nabucodonosor levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Siná e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos seus oficiais, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Daniel está nesse meio aí. Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos e inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Da sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir ao rei. Entre estes encontravam-se alguns que tinham vindo de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e Azarias, Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Deus fez que o homem fosse bondoso com Daniel e tivesse simpatia por ele. Aqui na minha versão, na Almeida Revista Corrigida, o versículo 9 diz assim: ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante dos chefes dos eunucos. Então, diante do sofrimento de Daniel, Deus deu graça e misericórdia, que é o que a gente precisa para enfrentar as nossas lutas do dia a dia, os nossos problemas. É graça e misericórdia de Deus. Josué Neto
fala em graça, eu me lembro muito de Josué, né? Porque Josué fala, é tudo pela graça. Aí eu acrescento em misericórdia. Porque tudo na nossa vida é pela graça e pela misericórdia de Deus. E Daniel foi muito abençoado pelo Senhor aí, porque também ele fez o quê? Ele assentou no seu coração não se contaminar. Né? Então, assim, Deus abençoou a vida de Daniel, abençoou, mas houve também uma postura da parte de Daniel. Né? O que Selminha falou aqui ontem, nós precisamos ter postura. Se nós somos cristãos, se nós temos o Espírito de Deus, como nós vimos na lição hoje, né? Os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são, né, os filhos de Deus. Quem não tem o Espírito Santo, não pode ser guiado pelo Espírito Santo. Então, ele aceitou, ele decidiu no coração dele não se contaminar com aquelas iguarias, com aquela cultura. Nós falamos um pouquinho hoje também sobre a nossa cultura na escola bíblica hoje, na nossa classe, sobre o poder da influência da nossa cultura ocidental sobre as nossas igrejas. Que ao invés das nossas igrejas estarem influenciando a cultura pagã lá fora, a cultura pagã está influenciando as nossas igrejas. Até citei a questão do carnaval, que antes da Quinta-Dura nós tínhamos um grupo para evangelizar e socorrer. A Dervan talvez se lembre disso. Foi um grupo iniciado por Manuel Vieira, que hoje tem acho que mais de 15 centros de recuperação no Brasil, em vários estados do Brasil. E eu penso que é um milagre, porque Manuel não tem estrutura, não tem recurso, não tem cultura, né? Manuel não tem cursos de graduação e só tem o amor pelas almas perdidas e por esse público, né? Que é escravizado pelo álcool, pelas drogas lícitas, pelas drogas ilícitas também. E hoje, ao invés de termos pessoas evangelizando dentro do carnaval, nós temos blocos de evangélicos no carnaval, participando como se tudo ok. Então, Daniel, ele abriu mão da comida do rei, porque era uma comida sacrificada aos ídolos, né? Ele não quis se contaminar. Então, Daniel, primeiro ponto aqui que a gente quer compartilhar com vocês, foi um jovem comprometido com Deus e disciplinado. Porque o fato de nós sermos crentes e sermos justificados pelo sangue de Jesus, né? A palavra de Deus diz que não há condenação sobre nós, para aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, nos dá o direito de participarmos de tudo e fazermos o que nós queremos e pensamos. Então Daniel foi um jovem, apesar de estar numa cultura pagã, numa cidade que não era dele, num palácio que não era dele, da sua família, mas ele teve disciplina e postura de um cristão, de um temente ao Senhor, né? Porque a gente nem pode falar que era cristão, porque Cristo não tinha vindo ainda, né? Mas no sentido geral, de um cristão, a postura de um cristão, né? Trazendo aqui para os nossos dias. E no versículo 8, né, que nós já lemos aqui, repetindo aqui, e Daniel aceitou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe e aos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. O eunuco podia dizer, não, você vai comer essa comidinha mesmo. Não é? E Deus deu graça e misericórdia a Daniel, que o eunuco aceitou aquela proposta. Foi um jovem também que buscou a misericórdia de Deus. Capítulo 2, versículo 18 a 19. Capítulo 2 de Daniel, a gente vai passear um pouquinho aí. Eu tenho quantos minutos ainda? Se aquilo já acabou tudo. Daniel 2, 18 a 19. Pode colocar aí. E lhes pedi
pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que eles e os seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel louvou ao Deus dos céus. Gente, o livro de Daniel me emociona demais, porque o rei teve um sonho, e agora o rei queria que os sábios lá, os magos, os adivinhos, adivinhassem qual foi o sonho que ele teve e aí o que significava aquele sonho. Quem seria capaz aqui? Olha que eu sonho muito, viu? Deus me mostra muita coisa em sonhos. Eu acho que é um dom que eu tenho, né? Minha mãe também tem esse dom, né? Então, mas eu creio que Daniel também tinha um dom de sonhos. Mas como é que Daniel ia descobrir que sonho era aquele? Só pedindo mesmo a misericórdia a Deus. E o rei tinha prometido que se os magos não descobrissem qual era o sonho e o seu significado, que todos os magos, todos os sábios do reino da Babilônia seriam executados. E aí Daniel fez o quê? Recorreu a quê? A oração. A oração. E o que foi que aconteceu? Deus deu, no 19, né? Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou o Deus do céu. Como nós temos dificuldades de depender do Senhor e pedir que o Senhor nos mostre qual é a solução. Que o Senhor nos guie até a solução de determinados problemas. Não é? A gente tem muita dificuldade em orar, em jejuar, em pedir a Deus uma solução e esperar. E descansar é mais difícil ainda, já viu? Como é difícil descansar em Deus? Hoje nós estamos vivendo numa sociedade altamente ansiosa. Crises de ansiedade, crises coletivas de ansiedade entre os adolescentes. Não sei se vocês têm acompanhado aí, né, nas escolas, até nas nossas igrejas. Nós temos muitas pessoas com crise de ansiedade. Não só adolescentes, não somente jovens, adultos também, com crises de ansiedade. Eu penso que a gente precisa descansar, pedir a Deus para descansar mais no cuidado de Deus. Amém. E meditar também mais na palavra de Deus. E parar mais um pouco para falar com o Senhor. Essa semana eu fiz isso. Eu disse, Senhor, eu estou precisando parar. Só eu e o Senhor. Porque a gente corre muito, né? Eu vim de viagem com Geraldo, das férias de Geraldo, cheguei, encontrei encontro de casais, casamento de Geraldinho, semana em foco da MM, visita, né? Eu estava com visita esse período todo no casamento de Geraldinho. O Daniel chegou dia 2 de junho, me ajudou bastante. E aí, coincidiu que o casal que veio do Rio de Janeiro, que é um menino que é seminarista e cuida dos jovens lá, é contratado pela igreja, eles iam casar em outubro. E aí resolveram antecipar o casamento. E a gente tinha oferecido a casa da praia para eles passarem a lua de mel. Coincidiu que eles anteciparam o casamento e ficou uma semana antes do casamento de Geraldinho. E aí eu digo, Senhor, como é que eu vou fazer? Geraldo não dirige, né? Aí eu já fico pensando nos motoristas da igreja, né? Para me socorrerem. Daniel, com o pé, tinha acabado de fazer uma cirurgia, mas graças a Deus que quando ele chegou, ele já estava podendo dirigir. Então foi meu motorista, porque para eu dar conta da casa e ainda dirigir. E tive que arrumar as duas casas, a daqui e a da praia, porque uma semana antes a gente ia receber o casal em lua de mel e Gabriel e Alice iam para o casamento em São Paulo e viriam no mesmo voo. Eu digo, Senhor, como é que eu vou fazer? Porque eu tenho que pegar Gabriela e Gabriel, trazer para Itabuna. E o casal, eu tenho que ter alguém para ir comigo no dia, para pegar no aeroporto e levar lá na casa da praia. Aí fiquei, Senhor, me ajude, me oriente. Por fim, Gabriela teve pneumonia bacteriana. E aí o médico não autorizou Gabriela a viajar. E aí Gabriel foi para o casamento, voltou para Niterói
e eles só puderam chegar na quarta-feira seguinte. Aí no domingo, 5 horas da tarde, eu fui com no sábado eu fui arrumar a casa da praia. No domingo fui com o Daniel, 5 horas da tarde, Geraldo não foi por causa do culto. Fomos pegar o casal no aeroporto e levamos para a praia. Mas antes de ir para a praia, eu disse, ó, Daniel, vamos passar aqui na Soares Lopes para eles lancharem, porque eles já chegam, né, jantados lá na casa da praia. E assim foi. Na quarta-feira fui de novo para o aeroporto com o Daniel buscar agora Alice, Gabriel e Gabriela, que iam chegar para o casamento de Geraldinho. E assim foi, aquele corre-corre. Então eu fiquei esse período todo sem parar, né, orando e lendo a palavra, mas assim, não tive nem condições de retornar com a classe de quinta-feira ainda. Coloquei lá no grupo, né, que a gente ia ter um período de recesso, mas sem conseguir preparar meus estudos e me aquietar para retornar à classe. A Paula de Tarso, os meninos ficaram me substituindo, né, os dois professores, André e Rafael, e colocava no nosso grupo, né, que a gente tem um grupo dos professores, eles, meninos, dei conta da classe, depois da semana em foco eu volto. Então assim, muito corre-corre, né? Eu não tenho secretária, eu tenho uma pessoa que vai de vez em quando lá em casa e mesmo assim tem uns dias que ela pode ir, né? Aí a semana passada o pastor César chegou lá em casa com o genro e a gente foi saber na quarta, eu não tinha mais como chamar a Cláudia para ir ajudar. O pastor Carlos César Januário da PIB de Rio Novo, onde a gente congregou lá em Piauí. Ele veio fazer uma cirurgia, chegou na sexta-feira pela manhã. Na sexta-noite, Diva, que é a esposa do pastor Manuel de Cabo Verde, me ligou dizendo que já estava em Santo Antônio de Jesus para vir para cá. Eu nem sabia que ela já estava aqui no Brasil. Eu disse, não, venha, passe aqui primeiro, depois você vai para Iguaí. Eu já ia aproveitar o embalo, né? Já estava com visita mesmo em casa. E aí, ao invés de ela ir direto para Iguaí, eu já comprei a passagem deles, ela e o Beitiel, e já vieram para a nossa casa. E aí, domingo à tarde, eles foram para Iguaí, e segunda-feira chegou todo mundo à noite lá em casa. Cíntia esteve lá com a Ivana, pastor Gamaliel, Thalita, Radassa e Diva e o Beitiel. Aí pronto, foram embora da quarta-feira, e na quarta-feira, 2 garotos. Aí 9h30 da manhã, dei café para eles, 9h30, deixei na rodoviária, voltei em casa, troquei de roupa e fomos para o Pedro Jerônimo, para o velório da irmã Adriana, que é a esposa do irmão Cláudio, que é líder, lá na congregação. Deixei Geraldo na igreja, vim para casa para almoçar, e 14 horas já estávamos na igreja para fazer o velório da irmã Carol. Então, um corpo na igreja, outro corpo na congregação. Então, assim, aquela luta. Essa semana eu disse, Senhor, eu preciso parar. Agora só eu e o Senhor. Porque a gente corre muito, mas a gente precisa parar para ouvir Deus. E é um outro risco que a gente corre, de ficar correndo muito e não ter o nosso momento longo a sós com Deus. Porque o tempo inteiro nós estamos com o Senhor. Seja lavando prato, seja varrendo casa, eu falo com Deus o tempo inteiro. Lavando prato, varrendo casa, botando roupa na máquina, estendendo, tirando, dobrando. Mas tem momentos que a gente precisa se ajoelhar e se quebrantar diante de Deus. Amém. Então, a gente corre esse risco. E Daniel é um exemplo disso. Daniel, numa cultura diferente, num país diferente, Daniel tinha um compromisso com Deus 3 vezes por dia, ele orava em direção a Jerusalém. Ele falava com o Pai. Mas os ímpios não gostaram disso. Os seus colegas de ministério, foram os colegas do ministério, da Secretaria, né, da Fazenda, do Ministério da Agricultura, do Ministério da Educação. Não, rei, vamos fazer logo aí, presidente da República, um decreto aí, que quem não adora o teu Deus tem que ir para a cova dos leões, tem que ser morto. E aí Daniel continuou com a vida dele, orando ao Senhor 3 vezes ao dia. E aí eles foram levar o rei, né, para denunciar. Queriam pegar Daniel no flagra. Capítulo 6, versículo 11. Diz assim, então, vamos ler o 10º, né? Versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto,
no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens, os coleguinhas de ministério, foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Não eram pessoas estranhas, não. Eram pessoas que trabalhavam no palácio do rei, que ajudavam na administração do império, pedindo ajuda a Deus. Até aí. Obrigada. Daniel continuou falando com Deus, com a vidinha dele lá, em comunhão com o Senhor. Ele não queria saber o que estava se passando. Ele queria o seu Deus, que era o mais importante na vida dele. Se ele morresse, tá bom. Porque a morte para o crente, qual é o problema do crente morrer? O problema são os que ficam, que a gente fica chorando e com saudade e sofrendo. Quem foi está com o Pai na glória. E nós estamos aqui, né? Sentindo a falta, chorando, né? Como o Carol partiu agora, professora, chorando, e esperando o nosso dia também. Exatamente, o nosso momento. Então Daniel continuou orando e falando com o Pai e servindo como ele sempre serviu. E aí ele foi jogado na cova dos leões. E o que foi que Deus fez? Fechou a boca dos leões. E se Deus não fechasse a boca dos leões, também não tinha problema. Ele poderia ser comido pelos leões, não tinha problema. Estaria na glória com o Pai. Mas Deus tinha propósitos com a vida de Daniel. E aí Deus não permitiu que os leões tocassem na vida de Daniel, porque é o Senhor que tem o controle da vida daqueles que o buscam. Amém. O Senhor é soberano. O Senhor é soberano. Mas Ele tem compromisso com a sua palavra e com aqueles que o buscam. Eu creio muito nisso, que Deus tem propósitos para a nossa vida, propósitos especiais, e que a gente precisa depender do Senhor para vivermos esses propósitos. Não é o que eu quero, não. É aquilo que o Senhor quer. Amém. Porque se fosse fazer a minha vontade, eu não seria esposa de pastor. Bancária aposentada. Pensando que ia me aposentar, fazer 2 cruzeiros por ano. Aí Deus disse, não, né? Cruzeiro faz aí de vez em quando. Eu viajava mais quando trabalhava do que agora que estou aposentada. Estou viajando agora para trabalhar, cuidar de neta e de casa, de filho, de nora. Eu tenho irmãos que dizem assim, passeando lá no Rio de Janeiro. Eu sei que estou passeando. Cuidando de netinha, de filho, né? De nora, que graças a Deus me levou no tempo certo. Ali para o mundo. Em momento algum tive dúvida de que Alice precisava de mim naquele momento. Né? Quando eu cheguei ali, encontrei a Alice muito no nível de estresse muito grande. E o Senhor me mostra o que é isso. Me mostra. E um dia eu ajudando na mudança, porque eles tinham acabado de mudar, e eu peguei vários livros para botar na mala, porque eu ajudava levando, que é pertinho o outro apartamento. E um dia eu peguei um montoeiro assim de livros, vários livros juntos, e caiu numa carta, um envelope branco, nos meus pés. E ali estava a resposta. Então ninguém pense que a gente faz as coisas sem confirmação da vontade de Deus. Eu ouvi algumas piadinhas alertando, né? Mas eu sei do que eu estava fazendo. E eu tenho certeza que Deus me levou para ali no momento certo. Porque a gente ora pelos casamentos dos filhos, a gente ora para que os nossos filhos se casem, mas nós precisamos ajudar a manter os casamentos dos nossos filhos. Então eu cheguei ali no momento certo e louvo a Deus pelo tempo que fiquei ali, pela vida do meu marido que ficou ali também esse tempo sozinho, mas a igreja cuidando, né? Quantas irmãs fizeram comidinha para o pastor Geraldo e a casa do vovô, mandando quentinha, foi muito bem cuidado e graças a Deus por tudo. E nós que somos mães e avós, temos um papel muito importante na vida dos nossos filhos, né? Um dia uma irmã me abordou na igreja, não é da nossa igreja não, mas estava lá e disse, mas os filhos não já são casados? Eu
ontem, né? A irmãzinha. Mas quase que eu dizia ela assim, e deixaram de ser filhos? Quando casa, deixa? Em Valgueira. Então, assim, nós temos que ter essa consciência cristã da nossa responsabilidade como mães, como sogras, como avós, como esposas. A nossa responsabilidade só aumenta cada dia, viu, Josinho? Não diminui não, né? Só aumenta. Então, nós precisamos pedir confirmação ao Senhor todos os dias. Senhor, é isso? É isso mesmo que o Senhor quer? Estamos no ministério hoje, é isso, Senhor? É aqui, na igreja de Teosópolis, porque nós temos que ficar onde Deus mandar. Não é onde a gente quer, não é onde a gente acha a igreja bonita, porque é uma igreja linda, porque é um povo maravilhoso que trabalha. Não, nós temos que ficar onde Deus mandar. E nós temos que fazer o que Deus quer, independente das circunstâncias, assim como Daniel fez. E Deus fechou a boca dos leões. Porque Daniel era fiel ao Senhor, era um homem disciplinado, jovem, muito jovem. Daniel devia ter 16 anos, 17 anos talvez, quando foi levado como escravo ali para a Babilônia. Inclusive, eu quero saber aqui se tem algum jovem a partir de 16 anos aqui na congregação. Não tem. Porque nosso encontro de jovens, nos dias 11, 12 e 13 de setembro, nós reduzimos um pouquinho aí a idade para alcançar mais jovens. Então, será a partir de 16 anos. Então, o que a gente pode aprender com a vida de Daniel? Que mesmo Daniel, lá na cova dos leões, Deus estava vendo a vida de Daniel. Deus não deixou Daniel sozinho em momento algum. Não deixou sozinho ali naquele momento, quando ele chegou ali naquele palácio, que ele seria obrigado a comer aquela comida, se alimentar com aquela comida, aquelas iguarias do rei. Deus foi com ele, usou da sua misericórdia sobre a vida de Daniel, que o eunuco atendeu o pedido de Daniel. Deus estava com Daniel e seus amigos ali, diante daquele sonho que eles não tinham nem noção que seria. Aí Deus revela a Daniel o que seria, e Deus estava com ele ali naquela cova dos leões. Por quê? É melhor estarmos na cova dos leões com Deus do que no bem bom sem Ele. Então, muitas vezes passamos por provações, mas o Senhor está conosco sempre, sempre. Continuemos buscando, continuemos orando. Tem um louvor da Eliane Oliveira, que a gente cantou muito na sala de oração, nos cultos de sexta-feira, que ela diz assim: chore mais, ore mais, busque mais, jejue mais, se humilhe mais, porque tudo que fazemos e que já ainda é muito pouco. Eu digo: Senhor, Deus me abençoa tanto, e eu busco tão pouco a presença de Deus. Está muito pouco a minha leitura, a minha meditação na palavra de Deus. Eu tenho uma amiga que não sabe ler, e ela diz assim: ô Val, e eu que não sei, né? Não sei ler, e eu que não sei ler. Mas hoje nós temos muitas facilidades. O celular é uma bênção para quem quer que o celular seja uma bênção, porque ali a gente tem a Bíblia baixada, né? Eu acho que eu contei aqui que eu tive uma virose há alguns anos, e aí Geraldo entrou no quarto, né? Eu coloquei no áudio, porque eu não estava conseguindo me concentrar na leitura. Aí eu peguei o texto bíblico, coloquei no áudio e fiquei lá deitada, ouvindo a palavra. Aí Geraldo entrou: está dormindo ou está acordada? Eu falei: ouvindo a palavra. Então o celular é uma bênção, é o ouvir, né? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então quem não sabe ler, ouve, vem para o culto aprender, né? Quem não ouve, vai para o Ministério de Libras, né? Pede ajuda a Milena, pede ajuda a Milena, né? As meninas lá do Ministério. Então hoje nós temos muitos recursos para aprendermos e ouvirmos a palavra de Deus. Nós só não podemos ficar sem ela. Tem uma frase aqui, eu ia falar um pouquinho aqui do livro, mas por conta do horário deixa para uma outra oportunidade. Esse livro aqui
citar, quando ela fez esse livro, acho que já tinha mais de 80 anos, é a mãe do missionário e pastor Ronaldo Lidório. Eles são presbiterianos. Essa mulher aqui, com seu marido, fundou mais de 120 igrejas no Brasil. E ele tem uma história assim tremenda, o Ronaldo Lidório também. Ele foi missionário na África, do povo Concomba. E ela fala aqui que ele foi curado de 30 malárias, tuberculose óssea, febre reumática e muitas outras graves enfermidades, tudo para a glória de Deus. Aqui a mãe falando que o filho, Ronaldo Lidório, ainda é jovem, e ele foi curado de tudo isso aqui. São histórias tremendas que o Ronaldo viveu ali na África. Não dá para a gente comentar agora, porque eu li esse livro assim, muito emocionada. Eu chorava às vezes com a história da Elza Lidório, dessa irmã, dessa senhora. E aqui ela coloca assim: nada está fora do alcance da oração, exceto o que está fora da vontade de Deus. Amém. E é verdade. Porque aquilo que está fora da vontade do Senhor, Ele realmente não vai fazer. Amém. Deus quer que nós sejamos obedientes. Não importa se eu quero ou não quero. Eu tenho que fazer aquilo que Deus quer. Aí sim, Deus vai ouvir as nossas orações. Nós temos que estar no centro da vontade de Deus. Então, eu vou deixar esse livro. Eu trouxe, na verdade, esse livro para dar para a Fabiana. Eu até prometi um livro desse. A Márcia, ela está aí? Está lá em cima. A Márcia, um tempo atrás, mas eu vou dar primeiro para a Fábio. E até eu pensei que ela estivesse aqui hoje à noite. Como eu vou viajar amanhã, eu vou mandar por Ademã. É maravilhosa a história dessa senhora. Uma jovem também que foi chamada para o ministério, casou-se, o marido foi escolhido pela própria mãe, que foi professora dele. É uma história linda, linda, história linda, de submissão à vontade de Deus. E um livro que me edificou muito. Um outro livro que me edificou muito e eu quero reler é esse aqui, 7 disciplinas para a vida do cristão. Uma vida de obediência, da Elizabeth Elliot. Esse nós lemos no clube de leitura que nós temos, que quem coordena é a Lise. Era toda segunda-feira, assim, pelo Zoom, mas agora a gente só vai ter um encontro presencial por mês e a gente só faz os comentários lá no grupo. Esse livro é, assim, muito inspirado. Uma vida também de quem obedeceu a voz do Senhor. Ela foi uma missionária e o sonho deles era evangelizar os filhos, que eu não me lembro agora o nome da aldeia, e o marido dela e mais 2 ou 3 colegas missionários foram assassinados por aqueles índios. E ela, mesmo assim viúva, os filhos pequenos, ela evangelizou os índios, e aquele assassino do marido dela se tornou um pastor missionário. E o filho dela passou a considerar aquele índio convertido como se fosse um avô. Gente, é uma história tremenda. Isso aqui é real. Isso aqui é real. As palavras dela sobre a obediência a Deus são impressionantes. Esse livro é impressionante. E edificou muito a minha vida. E realmente a gente não pode ter a nossa vida por preciosa. Se a gente passar por aqui e não obedecer ao Senhor, não faz sentido a nossa vida. E o nosso Deus honra a quem honra. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a sermos obedientes à voz dEle. E que Ele nos ajude a discernirmos a voz do Senhor, a voz de Deus. Eu comecei falando aqui da minha tia e não concluí. Aquele irmão que teve a manifestação, que eu saiba, não teve mais nenhuma ao longo da sua história na igreja. A minha tia, passada alguns anos, o marido dela sofreu uma tentativa de assassinato. Ela teve que sair daqui, fugida da região, e foi para Almenara. Lá ela foi apoiada pelo pastor da Assembleia de Deus. Mas quando ela entrava na igreja, ela sentia que alguém estava asfixiando. E ela não conseguia ficar dentro da igreja. Ela foi a primeira vez, não conseguiu ficar, ela passava mal. A segunda vez, ela passava
passou mal. A terceira vez ela disse a Deus: hoje, Senhor, eu vou morrer dentro da igreja, mas de lá eu não saio. E na terceira vez ela foi, e aquela luta, ela passando mal, o pastor orando, a igreja orando, e nunca mais minha tia deixou de ir à igreja. E é crente até hoje. Então a gente não pode subestimar a ação do maligno na vida das pessoas. A ciência é maravilhosa, a psicologia, a psicanálise explicam, né, essas duas ciências, mas não resolvem. Quem cura é o Senhor. Quem liberta é o poder do sangue de Jesus. Então nós temos que crer no poder da palavra de Deus e ajudar essas pessoas. Né? E nos deixar ser usados pelo Senhor. O Senhor nos abençoe. Após a oração, estamos encerrados. Deus abençoe.